Olá! Se a declaração do imposto de renda já te deu alguma dor de cabeça, principalmente quando o assunto é investimento, então este nosso encontro aqui vai ajudar e muito. Hoje a gente vai descomplicar de vez a declaração de proventos, de um jeito bem prático, sem complicação. Vamos lá? Pois é, chegou aquela época do ano, a hora de encarar o leão. E para muita gente que investe, isso gera uma certa ansiedade, não é verdade? Dá aquele friozinho na barriga. Mas olha, a verdade é que com o mapa certo em mãos, esse processo todo fica muito mais simples. E é exatamente por aqui, pelo começo, que a gente vai traçar esse mapa. E esse aqui, é o nosso roteiro, nosso passo a passo para dominar o assunto. A gente vai passar por cada um desses pontos de uma forma bem lógica, bem clara, construindo o raciocínio. No final, eu prometo, tudo vai fazer muito mais sentido. Tudo pronto então? Vamos começar pelo mais importante, pelo fundamento de tudo. O que a Receita Federal realmente quer dizer com a palavra proventos? Entender isso é o primeiro passo para não ter erro e fazer as pazes com o leão. Falando de um jeito bem simples, proventos são basicamente as recompensas por ser acionista de uma empresa. São os benefícios que as empresas compartilham com quem investe nelas. Dividendos, juros sobre capital próprio, as bonificações, tudo isso aí entra nesse grande guarda-chuva chamado proventos. E aqui está o grande segredo para simplificar tudo. Não importa o nome do provento, se é dividendo, JCP, bonificação, para a Receita Federal, tudo se resume a duas grandes caixinhas, ou são rendimentos isentos ou são de tributação exclusiva. É só isso. Entender para onde vai cada um é a chave de tudo. Vamos ver cada uma delas agora. Ok, vamos começar pela parte boa, né? Os rendimentos onde o leão não morde um pedaço direto do que caiu na conta. Mas um ponto de atenção muito importante. Mesmo sendo isentos, a declaração é obrigatória, viu? Então a lógica dos dividendos é a seguinte: o imposto já foi pago lá na origem, pela própria empresa, antes mesmo dela distribuir o lucro. É por isso que, para quem investe e recebe, o valor é isento. O nosso único trabalho é informar para a Receita: olha, recebi isso aqui. Certo. E como a gente faz isso na prática? Lá no programa, é um processo bem direto. A gente vai procurar pela ficha chamada Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Lá dentro, o código que a gente quer é o 09, Lucros e Dividendos Recebidos. A partir daí, é só pegar o informe de rendimentos que a corretora envia e preencher os campos, o CNPJ da empresa e o valor total que foi recebido. Se tiver recebido de várias empresas, é só ir lançando uma por uma. Ainda nessa categoria dos isentos, a gente tem as bonificações. Pensa nelas como um bônus, um presente da empresa. A pessoa recebe novas ações, de graça. E a notícia boa é que, assim como os dividendos, esse presente não tem imposto na hora que a gente recebe. Mas, claro, precisa ser informado lá na declaração. O caminho para declarar as bonificações é quase o mesmo dos dividendos. A gente vai na mesma ficha, rendimentos isentos. Só que aqui o detalhe é o código. Vamos usar o de número 18. E qual valor colocar? A própria empresa informa, no comunicado da bonificação, qual o custo atribuído a essas novas ações. É só usar esse valor que eles informaram. Certo, agora vamos para a nossa segunda caixinha, a segunda categoria. Aqui o imposto existe sim, mas ele é tratado de um jeito diferente, chamado de tributação exclusiva. E o principal exemplo disso é o famoso JCP, o Juros sobre Capital Próprio. E essa é a grande diferença em relação aos dividendos. A expressão retenção na fonte é a chave aqui. Sabe o que isso significa? Que a empresa já calcula o imposto, paga para o governo e só depois deposita o valor líquido na conta do investidor. Ou seja, o trabalho pesado já foi feito antes mesmo do dinheiro chegar para a gente. E de quanto é esse imposto? É sempre uma alíquota fixa de 15%. Esse número é bom para a gente saber o que aconteceu com o valor bruto, mas na hora de declarar, o que importa mesmo é o valor líquido, aquele que de fato caiu na conta. Agora, muita atenção aqui porque a ficha do programa mudou. Para declarar o JCP, a gente vai para outra seção, a de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva /definitiva. O código aqui é o 10. O resto do processo é bem parecido. Informa o CNPJ da empresa e o valor recebido. Lembrando sempre, é o valor líquido. Agora, um ponto que exige muita atenção e que muita gente esquece. Lembra das bonificações, aquelas ações que a gente ganha? Pois é, elas criam uma tarefa extra e muito importante. A gente precisa atualizar nossa posição lá na ficha de bens e direitos. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Imagina que alguém tinha 100 ações que custaram no total R$ 2.000. A empresa deu uma bonificação de 10 ações e disse que elas valiam R$ 100. A posição dessa pessoa mudou completamente.
Agora são 110 ações e o custo total subiu para R$ 2.100. É fundamental fazer essa atualização porque isso ajusta o preço médio da ação, algo que vai ser super importante numa venda futura. Então, na prática, o que precisa ser feito é exatamente isso aqui. A gente vai lá na ficha de bens e direitos, acha a ação correspondente, na parte da discriminação, a gente descreve que a quantidade de ações aumentou e, por fim, a gente soma o valor da bonificação, aquele mesmo que a gente declarou lá nos isentos, ao custo total que já estava lá no campo situação. Isso mantém o controle do patrimônio certinho. Para fechar, vamos falar de uma situação que confunde bastante gente. O que fazer com as frações de ações? Isso acontece muito em bonificações, quando o cálculo do bônus não dá um número inteiro de ações. A lógica é bem simples, na verdade. Como não tem como alguém ter 0,4 ação, a empresa junta todas essas sobras de todos os acionistas, vende tudo junto no mercado e depois deposita o dinheirinho correspondente na conta de cada um. E esse dinheiro que pinga na conta, vindo da venda das frações, também tem que declarar? A boa notícia, ele é isento de imposto. Então a gente volta lá para a ficha de rendimentos isentos. Como não tem um código específico para isso, a gente usa um genérico tipo 26 ou 99, outros. E aí no campo da descrição é só explicar. Venda residual de ações bonificadas da empresa X. E pronto, está resolvido. E com isso, a gente chega ao fim do nosso guia. Percebe como, com um pouco de organização e conhecendo os caminhos certos, a declaração de proventos deixa de ser aquele labirinto? O temido leão, no fim das contas, nada mais é do que um conjunto de regras, um processo a ser seguido. Agora, com essa parte da declaração dominada, a pergunta que fica é: qual o próximo passo? Cumprir as obrigações com a Receita é fundamental, mas a jornada de quem investe é contínua. Qual será o próximo foco para continuar crescendo? Fica aí a reflexão.